Olá pessoal, tudo bem? Depois de praticamente 2 meses sem gravar um vídeo aqui pra vocês, eu resolvi retomar, né? Então o meu tempo tá um pouquinho apertado para poder gravar esses vídeos, mas eu vou tentar retomar aos poucos e espero que vocês possam continuar acompanhando aqui cada vez mais os novos vídeos, né? Hoje o assunto vai ser desenvolvimento da competência social. E a ideia é falar desse desenvolvimento da competência social no contexto organizacional. Porém, né, lembrando que a competência social ela abrange o indivíduo, né, o ser humano, e não necessariamente vai ter relação somente com termos empresariais. Vamos sempre lembrar que o ser humano, ele não é só o profissional, ele é também e principalmente muitas outras áreas da vida, né? O social. Então não adianta a gente, por exemplo, dentro de uma empresa, cobrar um funcionário só pelo que ele é profissionalmente. Então assim, quanto mais humanos, vamos chamar assim, os líderes forem, né? Mas eles vão conseguir enxergar o profissional como um todo, né? Então, assim, é importante a gente ter isso em vista e à medida que eu for postando novos vídeos, eu vou reforçando essa ideia, né? O meu objetivo aqui não é gravar só vídeos voltados para essa linha, mas principalmente para a psicologia. Então, assim, como a psicologia abrange o ser humano, que abrange as várias áreas da vida dele, a parte profissional é uma delas. E também pensando justamente no foco do trabalho que eu desenvolvo, que é voltado mais para a parte de RH, recursos humanos, atualmente, né? Então, assim, vou falar então do desenvolvimento da competência social de uma forma bem breve, só para dar uma palhinha, né? Esse tema faz parte de uma palestra que eu dei, né, para uma empresa recentemente, já tem um mês, na verdade. Então eu vou tentar ser breve, até porque a ideia também é desenvolver um curso em cima dessa temática. Em breve a gente vai postar algumas coisas aqui. Então, assim, desenvolvimento da competência social até para que uma organização possa atingir suas metas. Então, assim, pensando nessa ideia, as habilidades sociais, elas podem contribuir para a competência social. Porém, não é uma regra, né? Então, assim, aí a gente pode dizer que, no entanto, as habilidades sociais não são suficientes para se classificar um desempenho como socialmente competente. Por que a gente fala isso? Porque vai depender do contexto. Então, assim, se a gente for falar em termos de habilidades sociais, existem muitas, como, por exemplo, você se comunicar, passar a mensagem que você quer passar. Né? Então, assim, se eu quero comunicar uma pessoa que eu não concordei com ela, eu tenho que saber falar de uma forma adequada, que não seja nem agressivo e nem cheio de mãos, né? Vamos chamar assim, passivo. Que aí isso tem a ver com a assertividade, por exemplo. Então, isso faz parte das habilidades sociais, né? Tem vários tipos de habilidades sociais, várias habilidades, né? Então, assim, vai depender da aplicabilidade dessa habilidade. Então, para eu dizer que a pessoa é competente socialmente, eu tenho que avaliar o contexto da pessoa, né? Então, assim, eu tenho que avaliar, ela tá usando determinada habilidade, agora que ela pode até ter essa habilidade social, né? De comunicabilidade, enfim, ela se comunica bem. Só que ela tá usando essa habilidade da forma adequada, porque de repente a pessoa pode se comunicar muito bem, mas ela não é empática, por exemplo, né? Então ela não consegue se colocar no lugar do outro. Então, assim, para eu dizer que uma pessoa é competente socialmente, tem que aliar várias habilidades, né? E essas várias habilidades se adequarem ao contexto no qual ela está inserida, para eu dizer que essa pessoa é competente socialmente. Inclusive existem autores que dizem, né,
que não é possível que o próprio indivíduo se avalie como competente socialmente ou não. Que é sempre depende de uma terceira visão, ou seja, de uma segunda visão, né? De uma outra pessoa para avaliar aquela pessoa. Mas também existe uma questão de autoconhecimento, né? Tem um nome isso daqui, chama autoavaliação, né? Que a pessoa pode ter, à medida que ela se torna consciente das próprias atitudes dela, ela consegue se autoavaliar, como se fosse automonitoramento. Tem pessoas que chamam de autoavaliação, outros autores, né, que falam de automonitoramento. Então vamos supor, a pessoa ela já tem uma lucidez, um discernimento a respeito das qualidades dela, as qualidades sociais dela, as habilidades. Então o que vai acontecer? À medida em que ela cometer determinados equívocos, ela se torna consciente, ela corrige isso no ato da situação. Então assim, eu tô ali numa situação social, conversando com o chefe, eu percebo que eu falei determinada coisa que eu não devia falar, mas eu corrijo, né? Na maioria das vezes, dependendo da habilidade da pessoa, sem o outro perceber, mas ela percebeu, porque ela tá autoconsciente dela mesma, que isso é uma condição ideal de se chegar, né? Então assim, eu já expandi um pouquinho, né? Tem algumas coisas que eu vou falar lá na frente, mas por exemplo, eu vou citar aqui algumas habilidades sociais. Por exemplo, que habilidade social, só para vocês entenderem a diferença entre competência social e habilidade social é o que você fala, por exemplo. E a competência, só para facilitar a compreensão, é como você fala. Entendeu? Então, assim, você dá ênfase ao que precisa dar, né? E se comporta socialmente utilizando essas habilidades de uma maneira adequada. Então, essa é a diferença entre habilidade social e competência social. Então, a gente tem aqui algumas habilidades, por exemplo, comunicação, civilidade, fazer e manter amizades, empatia, assertivas, que tem a ver com aquilo que eu falei antes, e inclusive tem um vídeo aí que eu gravei antes desse, se eu não me engano, né, sobre assertividade. De qualquer forma eu coloco aqui embaixo depois para vocês conferirem. Tem expressar solidariedade, isso também é uma habilidade social, manejar conflitos e resolver problemas interpessoais, expressar afeto e intimidade, por exemplo, em relacionamento afetivo sexual, de namoro, né, enfim, coordenar um grupo e falar em público. Essas são as habilidades sociais. E então, assim, a efetividade dessas habilidades depende da forma do desempenho. Que aí a gente pode dizer que a pessoa tem um desempenho social positivo porque tem competência social. Então, essa é a diferença. Mais complexo que seja, é importante a gente saber disso, né? E dentre essas habilidades sociais, as habilidades sociais que a gente pode chamar de básicas são, por exemplo, observar e descrever comportamentos, ou seja, assim, se a gente partir do pressuposto que se a pessoa tem determinada habilidade, ela consegue detectar aquela determinada habilidade facilmente no outro. Então, por exemplo, se eu tenho a habilidade da comunicação, facilmente eu vou conseguir detectar essa habilidade em outras pessoas. Então, assim, por exemplo, a ponto de diferenciar aquela que tem uma boa comunicação daquela que não tem, por exemplo. Então, uma das habilidades básicas, a gente pode citar, eu vou citar 4 para vocês, mas, por exemplo, a primeira aqui delas é observar e descrever comportamentos. Então, assim, eu vou identificar algumas qualidades que eu tenho. Se eu tenho facilidade com algumas coisas, eu facilmente também vou conseguir identificar isso no outro. Isso considerando o contexto aqui que a gente está abrangendo das habilidades sociais. Depois, relatar interações, né? Então, justamente por eu ser hábil socialmente, eu vou conseguir relatar determinadas interações,
né? Eu consigo perceber que aquele tipo de interação ali tá mais agressiva, aquele tá mais passiva, aquele cara tá usando de mais autoritarismo. Então eu consigo relatar isso, né? E inclusive até da forma, principalmente a forma como tá acontecendo aquela comunicação. Fazer e responder perguntas. Então a pessoa faz perguntas numa tranquilidade, numa determinada tranquilidade, e responde também as perguntas na mesma condição. E elogiar, porque existem muitas pessoas que têm dificuldade de elogiar, inclusive receber elogios. Então isso também são consideradas habilidades sociais básicas, tá? Então, como que a gente pode definir desempenho social? É emissão de um comportamento ou uma sequência de comportamentos em uma situação social qualquer. Então, tem um pouco a ver com o que eu já falei aqui para vocês. E aí, vou trazer também a definição de competência social. Competência social é o construto avaliativo do desempenho de um indivíduo, pensamentos, sentimentos e ações em uma tarefa interpessoal, que atende aos objetivos do indivíduo e às demandas da situação e cultura, produzindo resultados positivos conforme critérios instrumentais e éticos. Ou seja, aqui eu falei a questão do indivíduo expressar, né, pensamentos, sentimentos e ações, porque quando você pensa, determinados pensamentos ou crenças que você possui, você acaba expressando no seu comportamento. Então a gente facilmente percebe aquelas pessoas que são mais curvadas, o quanto elas estão retraindo alguma coisa, seja por N motivos, né? Timidez ou insegurança, uma série de questões. Então, assim, os pensamentos e sentimentos, que na minha opinião, sentimentos consequência de pensamentos, né? Podem ser pensamentos tanto disfuncionais como funcionais, não importa, mas eu penso que são consequência. Tem por decorrência disso determinados comportamente. Então, assim, a pessoa competente socialmente, ela tem uma certa segurança. Então, fica difícil a gente dizer que uma pessoa com baixa autoestima é competente socialmente. Então, fica mais fácil até para líderes ou até mesmo você, né, que está me escutando, se tem alguma determinada dificuldade nesse ponto, se perceber, nossa, eu tô com baixa autoestima, logo isso influencia nas minhas interações, na forma como eu vou me comunicar, no meu comportamento, né? Então, assim, essas situações internas refletem o seu externo, o seu comportamento externo, né? Como você se apresenta, reflete o seu interno. Então, assim, é importante essa condição até para o líder que pretende-se ou que se considera humano, observar na sua equipe, ou coordenador, gerente, qualquer líder, né? Tá faltando motivação, é uma coisa interna? É uma coisa interna, então vamos trabalhar isso na equipe, né? E existem técnicas e formas de trabalhar com isso, né? Tem a psicologia aí para isso. Então, assim, em outras palavras, competência social é a capacidade aprendida pelo indivíduo em efetuar a articulação entre os componentes do desempenho social. É vista como a própria capacidade de articulação. Trata-se de uma avaliação exclusivamente externa, já que inexiste, por parte de alguns autores, que foi um pouco daquilo que eu já falei, a possibilidade de uma avaliação do próprio indivíduo sobre seu desempenho. Mas eu já falei que existem outros autores que falam sobre o automonitoramento, né, que é importante, e que tem a ver com o equilíbrio, né, da pessoa. Então, assim, uma coisa aqui que eu coloquei, né, que eu vou só repetir, mas de uma forma diferente, é que um critério para competência social, então, é uma autoestima elevada, ou existem outros autores que chamam de correlatos emocionais positivos. Ou seja, se uma pessoa tem uma autoestima elevada ou correlatos
emocionais positivos, logo é uma pessoa que é competente socialmente, né? E assim, existem vários fatores que colaboram para uma baixa autoestima, inclusive a insatisfação com o emprego. Então, se a pessoa não está satisfeita com o que ela está fazendo, aquilo pode gerar um estresse, que por consequência vai afetar a autoestima dela de uma certa forma. Se ela estiver engolindo muito sapo, se for uma pessoa com esse perfil, né? E aí cabe a questão da assertividade, trabalhar e desenvolver assertividade e uma série de outras questões. Mas assim, e tem uma série de fatores que fazem com que a pessoa permaneça numa profissão, no emprego, né? Às vezes ela depende, precisa daquilo. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas isso também é uma questão. Então assim, ficar atento a isso, né? E tentar, se você líder consegue observar e ver, perceber isso, chega, conversa com essa pessoa, né? E ver, nossa, do que você precisa, né? Como ela pode se desenvolver mais, em que setor, em que área, né? De repente, recolocar dentro da própria empresa. Então, assim, tem várias soluções para isso, né? E uma das questões que afetam a questão o desempenho social de uma pessoa é o estresse, né? E assim, o estresse começa aos poucos, como esse exemplo que eu dei há pouco, né? Mas, por exemplo, existem vários níveis de estresse, que isso aí é pauta para outra palestra, para outro dia, né? Mas assim, em casos extremos de estresse, né? A pessoa fica numa estafa, que isso pode levar a algumas questões relacionadas a doenças, a somatização. Hipertensão é um exemplo, sobrecarga de trabalho, né? Também, né? Que é a questão da síndrome de burnout, né? Não sei se vocês têm conhecimento. Enfim, mas aí a gente tem algumas situações aqui, preocupações constantes. Então, uma pessoa que está preocupada o tempo todo com alguma coisa, o que vai ser de mim, enfim, isso tudo aí influencia no fator estresse. E ela pode desenvolver estresse, ter estresse por conta do excesso de preocupação. Porque o que o excesso de preocupação desencadeia? Ansiedade, por exemplo. Né? Então, você ficar liberando uma quantidade significativa de adrenalina de carga assim, no seu organismo, gera um estresse, porque o estresse é fisiológico, né? Então isso é pauta para outra hora, mas assim, é um fator que contribui para a redução do desempenho social de uma pessoa, por exemplo. Enfim, então assim, dentre tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem uma série de situações, né, que eu vou colocar aqui, relacionadas a habilidades sociais, né? Então tem vários tipos de habilidades sociais, e a habilidade social referente ao âmbito profissional é uma delas, você usa. Só que a grande questão é que todas essas habilidades que eu falei, elas repercutem em várias áreas da vida. E elas podem estar mais defasadas ou menos, dependendo do contexto, porque às vezes tem áreas da nossa vida que estão bem resolvidas. E aquilo não é um problema pra gente. Mas se tiverem outras, como profissional, por exemplo, que não estão bem resolvidas, o meu desempenho social ou as minhas habilidades sociais vão ficar contidas, né? Então, assim, esse é um tema muito interessante que eu penso que vale a pena ser mais debatido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like, dê um curtir na página, no vídeo, compartilhe. E até o próximo vídeo.